Mais uma vez, eu quero dar um bom dia a todos vocês, um ótimo dia na presença do nosso Deus, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vocês. Bem-vindos a mais uma madrugada com Deus. O objetivo, Amém. você já sabe, é buscarmos a promessa da chuva serôdia, estarmos nos preparando para buscar e estarmos cheios do Espírito Santo. É uma promessa que o Senhor fez e ela será dada a todos aqueles que estiverem buscando essa promessa. Sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade. Ao mesmo tempo, irmãos, gostaria de, se alguém, o pastor Robson, tiver alguma informação, o irmão Pedro, né? Eu estive conversando com a irmã Lúcia e o irmão Pedro não estava bem. Então, nas suas orações, apresentem o nome do irmão Pedro em suas orações, tá bom? Ontem ele estava na vigília, né? Então eu acho que estava melhor. Já o pastor Edson, inclusive, falou: não, o tio Pedro está melhor. Não, mas eles participaram da vigília ontem, da vigília do MASC, né? E tanto Pedro quanto Lúcia Maravilha. estavam lá. Deus seja Graças a louvado. Deus. Eu quero convidar a irmã Marlene. Bom dia, Marlene. Abra seu áudio, por favor, Marlene. Marlene Neve, lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Marlene. Você abriu e fechou, viu? Bom dia, irmão Mário. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Quero Amém. convidá-la a nos apresentar a Deus nesse momento. Nos consagre a Deus em oração, pode ser? Pode. Fique à vontade. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, Criador do céu, da terra e das fontes das águas. Mais uma vez aqui, Senhor, diante de Ti, para te agradecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, Teu perdão, o Teu cuidado, Senhor. Agradecer pelo Senhor, Deus poderoso, maravilhoso. Agradecer pelo nosso maravilhoso Jesus, que prontamente deu a vida para que nós pudéssemos ter salvação. E agradecer pelo Deus do Espírito Santo, que está conosco, sempre, diariamente, Senhor, nos levando ao caminho, nos fazendo lembrar das misericórdias do nosso Salvador Jesus e do seu sacrifício. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer e também para te pedir que o Senhor seja conosco, seja com essa reunião, que o teu Santo Espírito conduza, Senhor, e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador, que vive e reina, Senhor, para todo sempre. Amém. Amém. Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, irmã Marlene. Deus continue te abençoando, viu? Amém, amém. Dá um abraço na sua netinha quando tiver oportunidade. Hoje. Pronto. Muito bem, vamos louvar o Senhor. Deixa eu ver se tem algum microfone aberto aqui. Se tiver, vou fechar agora. Pronto. Vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos cantar esse hino que fala Cristo morto. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento.
Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se você ainda não teve a oportunidade de ler o livro O Desejado de Todas as Nações, esse capítulo, você vai se emocionar muito. Se tiver um tempinho, vai lá dar uma olhada nesse livro, nesse capítulo. Jesus no Getsemane. É muito emocionante. Nesse momento, queridos, vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Muito bem, voltamos. Pastor Robson, está me ouvindo aí? Pastor, dá um ok. Só me escuta? Muito bom, tranquilo. Bem-vindos mais uma vez. Tivemos a oportunidade de estar ali na sala. Feliz, Pastor Robson, porque eu estou vendo aqui o irmão Ademir. E também está aqui conosco o irmão Pedro, não é? Esses dois homens de Louvado seja Deus. Deus seja louvado realmente. Temos aqui a presença do irmão Ademir. Temos a presença do nosso irmão Pedro. Irmão Ademir, é muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, meu irmão. Seja muito bem-vindo. É sempre bom vê-lo aqui, irmão. Deixa eu ver se eu consigo ouvir aqui o irmão Ademir. Irmão Ademir. Irmão Pedro, bom dia. Deixa eu abrir seu áudio aqui, irmão Pedro. Dê um bom dia para esse povo, irmão Pedro. Pode abrir seu áudio aí, por favor. Não está conseguindo? Clique na mensagem que apareceu aí, ó. Irmão Ademir, bom dia. O senhor me ouve? Ouço sim, irmão. Bom dia, meu querido. Bom dia para todos. Bom Como dia, irmão nós Ademir. falamos, graça e paz para todos. Amém. Amém. Bom tê-lo aqui, meu irmão. Obrigado, meu querido. É um prazer muito grande poder estar reunido de novo com meus irmãos. É sempre um prazer entrar na sala com os nossos irmãos e poder estar tentando falar alguma coisa, porque nesse momento é Está um muito momento de recente, muita né? dor, um momento de muita dor e um momento também do qual minha esposa estava do meu lado e agora não se encontra. Irmão Mário, pode continuar, que eu não estou sem condições. Ok, irmão Ademir. Deus continue confortando o seu coração, viu? Amém. Amém. Muito bem, não conseguimos ouvir o irmão Pedro, mas estamos em oração pelo senhor, irmão Pedro. Estamos orando pelo senhor, irmão Ademir, para que Deus o conforte e lhe dê forças. Muito bem, queridos, nós estamos fazendo reavivados por sua palavra. Antes de entrarmos hoje no Salmo 11, eu quero deixar um recadinho rápido. Essa semana termina a jornada de 40 madrugada com a família Ide e o pastor Edson. E a semana que vem começa a semana de oração e a madrugada com Deus vai estar envolvida nessa semana de oração. Portanto, durante a semana de oração da família Ide, que será às 5 horas da manhã, nós não teremos a madrugada às 4 horas da manhã, tá bom? Então, na próxima semana, domingo, que já começa, né? Nós vamos estar às 5 horas da manhã com a família Ide, todos os dias, não apenas segunda, quarta e sexta, mas todos os dias estaremos ali com a família Ide às 5 horas da manhã durante uma semana, ok? Bem, pastor Robson, você que já nos acompanha aqui, querido, se você quiser dar a sua participação, pode levantar a mão que a gente libera o áudio para você. Hoje estamos falando... Pois não, pastor Robson? Tem notícia de Zilma. Zilma não apareceu esses dias, não estava na vigília, não esteve conosco na última quarta. Não, pastor Robson, eu acho que ainda deve ser o problema do celular dela, né? Ok. Deve ter se agravado. Estava mudo, agora deve estar sem falar e sem ver. Muito bem, pastor Robson. Demais amigos e irmãos, você querendo participar, como eu falei agora há pouco, levante sua mão virtual, que nós vamos estar prontos para liberar o seu áudio, tá bom?
Hoje vamos falar sobre o Salmo 11, um salmo pequeno, pastor Robson, 11 versos, aliás, 7 versículos, né? Ele fala Exato. sobre o Senhor é forte refúgio. Este é o salmo de Davi. Davi escreveu a maioria dos salmos, né? E ele fala da grandeza de Deus, do cuidado de Deus, da proteção divina, né? E Davi, eu estava pesquisando, pastor Robson, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava fugindo de... Me fugiu o nome, de Saul. Provavelmente fugindo de Saul. Exato. Isso. Ali no deserto de Zif, foi quando ele teve um encontro com... Ele teve uma visita, né, inesperada de Jonathan, seu grande amigo. E eles conversaram, e se eu estava olhando o pastor que a gente vai lá para... Não vamos fazer isso agora, né? Mas 1 Samuel, no capítulo 23, nós encontramos Davi e Jonatas fazendo uma aliança diante do Senhor. E Davi, ele expressou, através desse salmo, nós já sabemos que é cântico, né? São músicas. Ele expressou ali a sua confiança no cuidado de Deus. E o principal objetivo desse salmo, se eu tiver errado, me ajude, é a confiança de Davi no cuidado de Deus. É assim mesmo, pastor Robson? Na verdade, você viu lá no comentário, né? Esse comentário da Isso. Bíblia, Andrews, que é o comentário adventista, né? É a estrutura do Salmo, estrutura quiástica, ou seja, é uma estrutura que tem um centro. E você começa com um assunto e o assunto paralelo está no final. Aí ele vai indo e tem um centro. O centro desse salmo é o verso 4, né? Que é onde o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Então, o centro disso aqui é mostrando que Deus está no controle de tudo, né? Aqui o centro é mostrar que Deus, ele lá do santuário celestial, ele está observando e está atento a tudo que está acontecendo e sabe de todas as coisas, né? E aí está a segurança de Davi, que embora estivesse sendo perseguido por Saul, passasse pelos problemas que estava passando, mas ele sabia, ele tinha consciência de que Deus, do seu trono, estava olhando para todas as coisas e que no final faria justiça, porque o Senhor é justo. Ele termina dizendo isso, né? E ama a justiça, né? Então, Deus está no controle. Às vezes nós passamos por situações na vida e acontecem muitas injustiças, Muitas, principalmente com no mundo certeza. que nós vivemos. Nós temos muita injustiça, né? No Brasil, nós vemos muita injustiça acontecendo, muita coisa, as pessoas que têm poder manipulando a justiça a favor daqueles que eles querem, né? Então, a gente às vezes é vítima de muita injustiça, né? Mas nós não devemos esquecer, né, de que Deus está no seu trono e que Deus é um Deus justo e Deus fará justiça ao seu povo, né? A justiça se estabelecerá. O Senhor não está oculto, o Senhor não está longe, pelo contrário, Ele está observando todas as coisas e a seu tempo vindicará os seus filhos, né? Mesmo que aqui neste mundo a gente sofra, né? Mas haverá um momento em que o Senhor restaurará a sorte do justo, né? E fará justiça, né, a todos aqueles que passam por esses problemas, essas dificuldades que são comuns, né, no nosso mundo, né? Pastor, quando o senhor fala de fazer justiça, ontem eu acompanhei aqui um telejornal de um rapaz que foi condenado injustamente. Ficou preso quase 2 anos, ali na região de Feira de Santana, e os advogados conseguiram, no quarto mês, os advogados conseguiram provar a inocência desse rapaz, e ainda assim, ele permaneceu preso durante quase 2 anos. Estragou a É vida do brincadeira. rapaz, ficou ali. E no momento da soltura, né, foi muito emocionante. Sua mãe, né? A mãe tinha perdido um dos filhos recentemente,
e o advogado agora entra com um recurso para um processo para danos morais, né? E essa justiça nossa, ela, infelizmente, não vale Pois nada, é. infelizmente. É como o senhor Não, e acabou de ele dizer, né? ficou, ele só ficou 2 anos, né? Mas Foi. aí nós temos caso nos Estados Unidos tem um caso que um homem foi solto também, passou 20 anos na cadeia. 20 anos, irmãos. 2 anos é pouco tempo. Agora, 20 anos 10%, né? preso, 20 anos, irmãos, é muito tempo, né? 20 anos é muito tempo. Eu me Então, lembro, pastor, infelizmente, que esse rapaz, esse jovem, ele dizia que a única certeza que ele tinha é que Deus é justo e que ele era pois é, inocente. E, de louvado fato, seja Deus Deus. fez justiça, né? Há poucos lugares, Amém. irmãos, que hoje nós encontramos refúgio nesse mundo. E saber que Deus, ele é soberano, e, às vezes isso pode ser o nosso único conforto, não é? Às vezes não é o nosso único conforto, porque o mundo ele julga de maneira rápida, né? Superficial, mas Deus julga levando em conta tudo, irmãos, que está envolvido naquilo ali. E ele dará, de fato, a justa recompensa a cada um, irmãos. Os justos, eles verão o rosto do Senhor, um rosto de amor, de compaixão. E essa é uma promessa, né, pastor, que está no Salmo. E nós Exatamente. precisamos nos apegar a isso, nos apegar de É, forma muito intensa nisso. pois é, e aqui ele diz, o salmista, né? Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens, né? E ele diz que o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina, né? Então, aqui diz que Deus está atento, ele sonda os filhos dos homens, ele observa, ele está vendo, né? Aqui também fala do fim dos ímpios, dos perversos, né? Diz que fará chover fogo e enxofre, né? Então, mas Deus é justo, ama a justiça, e aqui vem o conforto para os retos, né? Os retos um dia contemplarão a sua face, né? Amém. Então, embora passemos por dificuldades e injustiça nesta terra, tenhamos problemas aqui, mas o Senhor está ali, Ele está no controle de tudo. Essa é a expressão que ela é recorrente na Bíblia. O Senhor é do templo, né? E nos céus tem o Senhor o seu trono. Então, Deus está no mesmo lugar de sempre. Não, Deus não perdeu o controle. Às vezes, as coisas na vida, não é? As coisas na vida parecem que estão fora de controle, né? Começa a acontecer muita coisa, e olha que nós vivemos num país onde acontecem coisas, mas tem país aí muito pior, né? Muito Tem lugares pior. aí onde a coisa é muito mais séria, né? Onde as pessoas não têm liberdade nenhuma, onde as pessoas são perseguidas e por qualquer motivo podem ser mortas e tal, são presas e tudo. Então, onde não tem direitos, certos direitos que a gente tem aqui, eles não têm lá. Então, tem lugar que a coisa é muito complicada. E aí parece, às vezes, que para quem vive num lugar desse, assim, parece que o mal domina completamente, né? Parece que o mal tomou conta de tudo e não tem recurso. E muita gente se desespera numa situação dessa. Sim, Mas aqui, verdade. Davi estava sendo perseguido injustamente, né? Sem motivo. O motivo era ciúme, era o ciúme de Saul, e ele estava fugindo, né? Como ele mesmo chega a dizer, né? Como um cão, né? Fugindo. Então, assim, e parece, mas Davi, ele acreditava no Senhor, né? Ele acreditava no Senhor. E ele sabia que Deus estava no controle de tudo, e que a seu tempo as coisas seriam estabelecidas, né? Então, nós podemos passar por situações complicadas, né? De injustiça, de um sofrimento que a gente não vê razão para aquilo, né? E quando isso se prolonga, nós somos tentados, né, a pensar assim, que realmente parece que Deus não liga mais para mim, Deus não está observando, o Senhor não me olha, Deus, eu não mereço. Merecer ele não merece mesmo, não é? E aí a gente fica começando a questionar muita coisa. E o Salmo 11, ele chama a atenção de que Deus está no seu tempo, Deus está no mesmo lugar, Deus não se moveu, ele está observando e está conduzindo as coisas, e tudo no final cumprirá os seus propósitos, né? Nada foge ao alcance do Senhor.
O Deus eterno, ele tem em suas mãos o controle do universo, tá certo? É que existem coisas que às vezes fogem à nossa compreensão. Por isso nós precisamos de fé. Por isso que a salvação é pela fé. Por isso que o justo deve viver pela fé. Porque ele precisa continuar confiando, mesmo quando tudo parece se perder, né? Nós precisamos continuar confiando. Essa semana, semana passada, na nossa vigília dos pastores, né? O pastor Gilson Nunes, ele falou uma coisa interessante, que ele disse um dia conversando com Alcênio, porque o pastor Gilson é um dos mais antigos do MASC, né? Ele era da mesma igreja do Alcênio, quando o irmão Alcênio começou com esse projeto do MASC, e ele não era pastor ainda quando eles começaram isso. Esse movimento começou lá na igreja de Paranaíba, onde o irmão Alcênio mora. O Gilson é de lá. E aí, aí ele dizendo, o tempo que levou para as pessoas começarem a se despertar, para buscar o Espírito Santo dessa maneira, né, ter esse contato com Deus e tal, tal. E ele diz assim, às vezes na vida da gente, quando a gente vê tanta dificuldade para o evangelho prosperar, para as coisas acontecerem, para a verdade se estabelecer, a gente pensa que o mal está ganhando, né? Às vezes a gente tem a sensação, quando a gente se esforça, a gente trabalha, a gente não vê resultado, não vê as pessoas aceitando Jesus, vê o povo cada dia numa situação de mais perdição, um povo mais mundano. Eu fico olhando aqui na cidade nordestina, o povo aqui é um povo muito... É um povo, assim, gente boa, hospitaleiro, recebe a gente bem, mas é um povo mundano, um povo que gosta muito de farra, de festa, de cachaça, um povo muito promíscuo. Então, aqui, a situação aqui é meio complicada, né? E aí você olha para essas coisas, ele diz assim, às vezes a gente tem a impressão que o mal vai vencer, que o mal está vencendo. E aí ele disse que o irmão Alcênio chamou a atenção de uma coisa, o irmão Alcênio disse assim, Gilson, às vezes a gente tem a impressão que o mal está vencendo, porque a gente chama um, chama outro, a gente fala com outros, e as pessoas não querem saber, né? O povo não quer saber de buscar a Deus, o povo não quer saber de vigiar, o povo não quer saber de orar, né? Quando você começa com isso, o povo começa a dizer que você é fanático. E aí eu me lembro, teve até o pastor Valmir Rosa contando a experiência de uma menina, de uma médica chamada Thalita, que eu vou depois compartilhar com vocês também. E Gilson diz assim, e o irmão Alcênio disse assim, Gilson, não, Gilson, o mal não vence, não, Gilson. Quem está vencendo é Deus. Preste atenção, Gilson. No universo com milhões de galáxias, não é? O único mundo que se perdeu foi o nosso. Só esse planetinha aqui foi que se desviou. Os outros permanecem fiéis a Deus. Não é? Então a maioria ainda está com Deus. A gente pensa que a maioria está com o inimigo de Deus. Não, não está. A maioria está com o Senhor. Deus está vencendo. Então veja, no universo de tantos mundos criados, só o nosso aqui foi que se desviou. Só o nosso. E mesmo assim, nesse mundo aqui, Deus está trabalhando para salvar aqueles que quiserem ser Amém. salvos. E Amém. muita gente já aceitou. Nós já temos muita gente, o número de salvos também, que está guardado no Senhor, aguardando a ressurreição, também tem muita gente já que já descansa na esperança, e aqui tem muita gente que está aceitando a Jesus. Agora, de Amém. fato, às vezes, a gente tem a impressão que o mal está ganhando, mas o mal não está ganhando, o mal é derrotado, já está decretado o fim dele, não é? Nós só estamos aguardando o tempo certo que Deus sabe, para o desfecho final, quando a vitória será completa, mas é a Amém. vitória do Senhor, Do porque é o Senhor Senhor. quem vence. Amém. Né? A Cleide pediu a palavra. Bom dia, Cleide. Pode abrir seu microfone, por favor? Bom dia, família. Me ouve bem vocês? Sim, sim. Em primeiro lugar, quero dar um abraço ao meu irmãozinho Ademir. Te abraço tanto forte, irmãozinho. Mário, o que Deus nos pede sempre? Peça fé e eu te dou em abundância. Não é isso que Deus diz? Porque Ele sabe o que nós necessitamos nesse momento é de fé. Porque, como disse o pastor Robson, nós erramos quando não confiamos na soberania e no poder de Deus. E se nós confiássemos na soberania e no poder que Ele tem, a nossa fé não venha nunca menos. Então, meu convite para mim, em primeiro lugar, e para vocês, irmãos, vamos pedir a Deus, Senhor, dá-nos fé. Quando me faltar a fé, aumente minha fé. Derrama sobre nós, Senhor, a porção dobrada que o Senhor deu a Eliseu, dá para mim também, porque é isso que nós necessitamos, de fé. Obrigada, irmãos. Um abraço, Obrigado, bom dia. Cleide. Deus abençoe, minha amiga. Precisamos dessa fé, viu?
Precisamos muito dessa fé. Pastor, eu sei que nós vamos já encerrar aqui, mas eu queria só voltar no versículo 1, pastor. Ele começa o salmo, né, dizendo que no Senhor me refugio. Veja, no Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Como é que Davi se expressa dessa maneira? No Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. O que ele estava querendo dizer, pastor? Já que ele se refugiava do Senhor, a sua alma estava dizendo, foge para o monte. Qual é o Não, sentido aqui, pastor? veja, exato. Não, aí ele diz assim, olha, no Senhor me refugio, como dizeis, aí ele está falando de outro, né? Como se Isso, estivesse dizendo, como dizeis, pois a minha alma foge para o teu monte. Não, eu já estou no monte, não é? O que Davi está querendo dizer é o seguinte, eu não vou fugir para outro lugar, porque eu já estou no Senhor, é nele que eu confio, não é? Não existe outro recurso, né? Lembre que essa questão de olhar para os montes, né? Davi, no Salmo 122, você tem essa expressão também, né? isso. Como é que ele diz assim? Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? O socorro não vem dos montes, porque nos montes, naquela época, era o lugar onde as pessoas iam para adorar os seus deuses, não é? Mas Davi diz assim, não, o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor. Né? Ele diz assim, leva os meus olhos para de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meu socorro não vem dos montes. Não vou encontrar refúgio nas altas montanhas, porque isso é comum quando as pessoas tinham dificuldade de fugir para os montes, né? Inclusive, lembra que tem um hino nosso que diz isso, né? Foge veloz para o monte, ó pecador sentado. Esse monte é uma referência aí a Cristo, mas no contexto aqui do Antigo Testamento, principalmente, é porque as pessoas costumavam, até hoje, muita gente gosta de orar no monte, né? Não lembra? Tem o pessoal que vai Isso. orar no monte e a gente vai. Então, veja, então era o lugar onde se faziam os altares para sacrificar, né, nas montanhas e tal. Então, mas Davi está dizendo aqui, olha, como é que eu vou para o monte? Não, o meu refúgio é o Senhor, não é? Não é o monte, não é no monte que eu vou encontrar. Eu já encontrei refúgio, o meu refúgio está em Deus. Por isso não adianta dizer para minha alma, como o pássaro foge para o teu monte. Não, tá certo? Porque o meu refúgio é o Senhor. E ele claramente ele diz aqui, o Senhor está no seu templo, né? No trono, no seu trono, o Senhor está lá e ele está atento, ele está vendo tudo. E a seu tempo a coisa vai acontecer. Então Davi, embora fugisse da presença de Saul, mas se refugiava em Deus e continuava confiando em Deus, né? Confiando que Deus cumpriria os propósitos dele na sua vida. Então, nós temos que estar com os olhos não nos montes, mas com os olhos no Senhor, né? Porque ele que é o nosso refúgio. O nosso socorro não vem de outro lugar, não vem de outra parte. Né? Nós não precisamos nos preocupar em buscar socorro em outro. Não, se você entregou a Deus, espere nele e confie nele. Né? O que Davi está dizendo é isso. Né? Olha, não adianta buscar refúgio em outro lugar. Se refugie no Senhor e confie nele e espere que a seu tempo ele fará justiça, ele te socorrerá. Amém. Então, nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que você pode encontrar o Senhor no canto da sua casa, na sala da sua casa. Você pode encontrar o Senhor onde você estiver. Você não precisa ir lá para o monte. O socorro não é o monte, como diz o pastor Robson, né? O socorro é o Senhor. O Senhor. Exatamente. Eu costumo dizer, pastor, que as provas que o cristão passa, e não são poucas, elas não são para reprovar o cristão, mas para fortalecer o cristão. Porque quando nós nos deparamos com situações, pastor, por exemplo, nós estamos vendo aqui a dor do irmão Ademir, e quantos outros também estão passando. Essa dor que essa mãe viveu com esse filho preso durante 2 anos. Ele saiu de lá fortalecido, porque ele dizia que confiava na justiça do Senhor. Então, nós podemos, da mesma forma, irmãos, manter essa confiança no Senhor, não importa o que você passe ou venha passar.
As provas, elas são para nos fortalecer. Não é que Deus coloca, mas Ele permite para que você se torne dependente dele. Porque senão, amigos, se só for flores, que bom seria, né, pastor, que só tivesse as flores. Mas vem os espinhos e a gente tem que conviver com eles e dependermos inteiramente do Senhor. Que você e eu, irmãos, possamos nos tornar cada dia mais dependentes de Deus em todas as circunstâncias. Se você está vivendo um momento complicado, seja dependente do Senhor, confie. O seu socorro é o Senhor. Ele está vendo, como diz o salmista, né, pastor? Os olhos do Senhor estão abertos, estão atentos, as pálpebras do Senhor estão aí. Ele está vendo a sua dor. Ele conhece muito bem. E ele tem um remédio certo, na hora certa, no momento certo. Deus se levantará e fará com que você passe por essa situação triunfante. Para alguns, né, pastor Robson, demora um pouco mais. Demora um pouco mais. Para outros, as coisas acontecem rápido. Não temos resposta para tudo, mas uma coisa nós temos, certeza. É a presença desse Deus maravilhoso com cada um de nós. Amém. Não é assim, pastor, o que acontece? Com certeza. Não importa, irmãos, o tamanho da sua luta. Como o pastor Robson começou falando, que às vezes a gente pensa que o mal está vencendo, Deus esqueceu. Nada, querido. Deus não esqueceu coisa nenhuma. Deus está do seu lado aí, lhe dando força, lhe dando, né, refrigério. E, às vezes eu fico pensando, pastor Deus falando assim, aguenta um pouquinho aí mais, Mário. Aguenta mais um pouquinho, já passa. Tenha paciência. Como diz o Senhor Jesus, né, pastor Robson? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E esse amanhecer está chegando, irmãos. O nosso Senhor Jesus está voltando. Pastor, suas considerações finais, a gente vai encerrando por aqui. As palavras são as do apóstolo Paulo, lá em Hebreus, capítulo 10, onde ele diz assim, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Amém, amém. Glória a Deus. Continua confiando em Deus. Continua confiando, igreja. Continua confiando no povo de Deus. Não retroceda, irmãos. Aliás, eu estava conversando com o pastor Edmilson aqui, nosso pastor, ele disse que nenhum de nós temos motivos para retroceder. Não existe motivos para retroceder. Está chorando, está sangrando, está machucado, a gente olha, não vê saída, não temos motivos para retroceder. O que o Senhor nos convida é que continuemos marchando. E já pensou, pastor Robson, se o povo retrocede, o mar diante deles, as montanhas do lado, o inimigo atrás? Retroceder para onde? Tem que avançar, amigo. Exatamente. Não podemos retroceder. Vamos encerrar, pastor, cantando esse louvor lindo. Esse louvor que fala sobre a felicidade em Cristo. Vamos louvar o Senhor com alegria. Deixa eu soltar aqui. Salvou-me.
Que maravilha, louvado seja o nome do nosso Deus. Se as negras nuvens cegarem, amigo, corre para os braços do Senhor. Ele é o nosso refúgio, ele vai estar sempre à sua disposição, basta você buscá-lo. Confia no Senhor, irmãos. A sua dor vai passar, o alívio vai chegar e todo o nosso sofrimento ficará apenas no passado. Até lá, queridos, precisamos ter paciência, nos esconder, nos refugiar nesse Deus maravilhoso. Que a paz e a graça do Senhor inunda seu coração. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso cuidará de cada um de nós. E, Modemir, Deus está do seu lado, viu? Sempre esteve. Breve, muito em breve, teremos de volta todos aqueles que a morte tirou de nós, temporariamente. Mas até lá, amigo, continue avançando, não retroceda. Há uma missão que o Senhor confiou para o Senhor. Pastor Robson, mais uma vez, muito obrigado, querido amigo. Uma vez na hora de vê-lo para dar um outro abraço carinhoso. Chapada está chegando, viu? Janeiro está bem ali. Já já a gente se Mas encontra. antes da Chapada eu vou aí. Antes da Antes da Chapada. Chapada eu vou aí. Eu vou em Camaçari antes da Chapada. Pronto, pastor. Pastor, muito obrigado mais uma vez. É sempre muito bom tê-lo Tamo aqui junto. conosco. O Senhor tem nos ajudado muito com suas orientações através da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Encerre Deus. conosco em oração, amigo, por gentileza. Pronto. Queria só dizer que Zilma está por aí, viu? Eu estava perguntando Maravilha. por Zilma. Olha, ela está aí. Bem-vinda, Zilminha. Estava preocupado com você, perguntando, não lhe vi esses dias. Eu digo, cadê Zilma? Eu estou Ela vendo está que você aí. está por aí, está conectada aí. E bom, Maravilha. Bem-vinda, Zilma. vamos orar. Nosso grande Deus, nosso Pai eterno, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus que nos ama, o Deus criador, redentor e mantenedor de todos nós. Louvado seja o teu nome, porque tu estás no comando do universo. Ajude-nos a Amém. continuar confiando nisso, Senhor. É verdade que, às vezes, diante das situações da vida que enfrentamos, somos tentados a pensar que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor perdeu o controle das coisas. Mas a tua palavra nos garante que todas as coisas continuam sob o teu domínio e que o Senhor está conduzindo tudo para o cumprimento dos teus propósitos. E o teu propósito para conosco é a nossa salvação. Louvado seja o teu nome por isso. Que possamos continuar agarrados às tuas promessas, firmados em tua palavra, unidos a Cristo Jesus, guiados pelo teu Espírito Santo e continuar confiando no teu poder. Queira ser conosco nesse dia, Senhor. Abençoe-nos e use-nos conforme a tua vontade, para que o teu nome seja louvado, seja honrado através de cada um de nós. Toma em tuas mãos cada um dos teus filhinhos que aqui estamos na madrugada. Cada problema, cada dificuldade, Senhor. Amém. E ajude-nos a enfrentar com a cabeça erguida todas as lutas que temos, porque em Cristo Jesus o Senhor já nos fez mais do que vencedores. Amém. Fica, portanto, conosco, Senhor, em mais este dia. É a nossa oração, que nós fazemos inspirados pelo teu Espírito e clamando em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo dia. Fiquem todos na paz e na graça do nosso bondoso Deus. A gente se vê na próxima sexta-feira para mais uma madrugada com Deus. Um grande Em abraço a nome todos de Jesus. vocês.